Pessoal passando a segunda um pouquinho mais contente com a vitória de ontem, né? 3 pontinhos, chegando próximo aí dos líderes do campeonato. Hoje tem bastante notícia sobre o Flamengo, né? Ainda ontem, na sala de imprensa, perguntado sobre o Diego Ribas, se ele volta ou não para o time, Barbieri deu a entender que talvez o Diego Ribas continue fora da equipe. Sinceramente, eu não acredito. Acho que ele deva voltar e voltar no lugar do Matheus Sávio, tá? E também a gente vai abordar o assunto Lucas Paquetá. Como eu já falei aqui no canal alguns vídeos atrás, o Lucas Paquetá desperta interesse do Barcelona, que é o principal objetivo do clube catalão, né? E também é um desejo do Paquetá um dia vestir a camisa do Barcelona. Então, algo que parecia no início do ano de 2019 ou então já no fim de 2018 ser uma coisa bem provável, né? O destino do Paquetá ser o clube catalão. Mas, né, o Paquetá tem como um dos ídolos o Neymar. Neymar que joga no PSG e prometeu fazer uma forcinha para levar o Lucas Paquetá para a equipe francesa, né? Então hoje já teve alguns boatos e o PSG entra firme. Os jornais, tanto franceses quanto espanhóis, estão dizendo que é uma batalha por Lucas Paquetá. O jogador rubro-negro está muito valorizado no mercado europeu, principalmente nesses centros europeus, né, o francês e o espanhol. E o Barcelona, o PSG, realmente parece ser um dos principais destinos do jogador. Eu acho que não deva sair disso, né? Ele tem uma multa rescisória com o Flamengo bem alta, e o Flamengo diz que menos da multa o Flamengo não negocia. Dinheiro para o PSG é o que não falta, para o Barcelona também. Então, parece que o PSG entrou forte e firme, né? O Paquetá já falou que um dia sonha jogar no Barcelona, né? O Barcelona também quer contar com um jogador que também tem o Neymar como ídolo. Então, a briga promete, galera, né? E já está sendo notícia lá fora, tanto nos veículos franceses quanto nos espanhóis, a possível saída do Lucas Paquetá do Flamengo no fim da temporada. E realmente nós acreditamos que o destino do atleta será o futebol europeu já na primeira janela de 2019, tá? Outra informação também que a gente ficou recebendo há pouco tempo aqui, né? O lateral direito que já foi sondado pelo Flamengo algumas vezes, né? E estava no mercado, lateral direito que começou no clube, né? Atuou lá no Almeria da Espanha e pode ser anunciado pelo nosso rival de quarta-feira, o Corinthians, né? Trata-se do lateral direito Michel Macedo, né? Eu conheço um empresário, o irmão do atleta, o Wendel Macedo, e parece que dessa vez o Corinthians chegou muito próximo dos valores, né? Muito próximo do que gostaria e queria o atleta e o agente, que é o irmão dele, e é bem provável que dentro de alguns instantes, né, algumas horas ou até mesmo no máximo até amanhã, o Michel Macedo possa ser anunciado como novo lateral direito do Corinthians. É uma pena, porque eu acho ele muito bom jogador, não sei a opinião de vocês, mas em relação ao Pará, em relação ao Rodinei, ele é muito mais jogador, né? E o jogador tem 28 anos, participou do grupo do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores em 2013, né? Jogou inclusive a final daquela partida entre Atlético Mineiro e Olímpia, no Mineirão, em que o Atlético se sagrou campeão nas penalidades. O Marcos Rocha naquela época estava muito bem, realmente nem teve tantas oportunidades assim, né? Mas o Michel é um atleta de 28 anos, que começou no clube, tem bagagem europeia, seria, na minha opinião, uma excelente contratação no meio do ano. Mas o Lomba já deu algumas entrevistas falando que das prioridades a lateral, né, talvez seria a menor. Parece que está mudando um pouco isso. Como eu falei, independentemente da diretoria, o Flamengo já está começando a monitorar alguns laterais. Os esquerdos nós já mencionamos, o Dodô da Sampdoria, que está emprestado ao Santos, né, até o fim do ano, e o Ayrton Lucas, a situação que ele tem um contrato com o Fluminense até o fim de 2020, mas a gente sabe a situação financeira do Fluminense, né? O jogador ainda detém, na verdade o ABC ainda detém 20% do passe do atleta, né? O Fluminense já estipulou valores de mercado a nível europeu, ele quer
pelos 80% que tem direito 4 milhões de euros. O agente dele é o Carlos Leite, é um agente que não está tão bem visto na Gávea depois do último episódio da saída do Everton Cardoso para o São Paulo. Mas é isso, parece que a diretoria está se movimentando em relação à lateral, mas na lateral direita, né? Embora o Pará tenha ganho a posição, não é de sombra de dúvidas unanimidade, muito menos o Rodinei, que era o titular e voltou a ser reserva, não ficou nem no banco ontem, né? Devido à fadiga muscular, enfim, foi detectado um exame nele, no Fernando Uribe e no Orlando Berrio, em que os três nem foram para o banco ontem, né? Dando espaço para o Clebinho, para o Yuri e para o Marlos Moreno, que estava lesionado e voltou de contusão, inclusive entrou ontem no lugar do Vitinho. Então parece que as laterais volta a ser prioridade no clube. Pena que na lateral direita o Flamengo já moscou e já perdeu, praticamente perdeu, não acertou ainda, né? De repente eu fazendo essa live já é anunciada a contratação dele, o lateral direito Michel Macedo, que eu conheço particularmente, tá? E conheço o irmão dele e eu acho ele muito bom jogador. Como eu falei, começou no clube, fez carreira lá na Espanha, jogou na Almeria, né, e estava no Las Palmas. No meio do ano acabou o contrato com Las Palmas, ele não renovou e provavelmente em 2019 ele vai atuar no Corinthians, né, já porque eu acho que já deve ter passado o limite estourado aí de inscrição, mas o Corinthians já está pensando na frente. O Corinthians também sabe que vive uma situação financeira ruim, tem o Fagner que disputou a Copa do Mundo, provavelmente já pensando numa possível saída, mas eu sinceramente acho que se o Fagner ficar, o Michel até barra ele. Eu acho o Michel muito bom jogador, sou suspeito para falar, mas acho ele bom jogador. Quem não acha, eu respeito, concordo com a opinião de vocês, né? Mas cada um tem... Concordo não, respeito a opinião, mas cada um tem um jeito de pensar, de analisar atleta, time, esquema. Aqui é um canal democrático, né? E é isso. Agora, em relação à escalação de quarta-feira contra o Corinthians, né, o Barbieri, ao ser perguntado na coletiva, na sala de imprensa após a vitória contra o Atlético Mineiro ontem no Brasileiro, foi perguntado sobre a situação do Diego Ribas, que não pôde atuar ontem por ter sido expulso contra o Vasco da Gama na rodada anterior, e foi perguntado a ele se o Diego Ribas iria voltar, já que era outra competição, ele não está suspenso, na quarta-feira contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O Barbieri foi curto, né, e foi sintomático. Ele chegou e falou que simplesmente ele vai analisar o adversário, a proposta do adversário, e que o Diego não está garantido a volta dele. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Se o Diego não voltar, é bem provável que o time inicie com o mesmo esquema, independentemente do Berrio, do Fernando Uribe ter condições físicas, bem provável que o Henrique Dourado continue como centroavante da equipe. E em relação ao Diego Ribas, a gente vai ter que aturar ou o Matheus Sávio ou o Marlos Moreno. Um jogador que não agrada a torcida, o outro que não faz gol há quase 2 anos e meio, né? Já que o Vitinho realmente teve uma atuação muito abaixo, ele conseguiu ser pior que o Matheus Sávio, né? E provavelmente com essa substituição de ontem, não detém nesse momento confiança do treinador para ser titular da posição. Então é bem provável que Matheus Sávio ou o Marlos seja o titular. Eu, sinceramente, não é do meu agrado. Eu começaria com o Diego Ribas na posição em que ele rendeu melhor, que foi logo quando ele chegou no meio ao fim de 2016, participando, fazendo gols, né? Acho que até a lesão em 2017 contra o Atlético Paranaense ele vinha jogando muito bem. Eu lembro a imprensa toda falando que ele era um dos melhores jogadores do futebol brasileiro em atualidade, e realmente após a lesão na Libertadores, naquele jogo do Maracanã, que o Flamengo ganhou o Atlético por 2-1 e que afastou o atleta da Libertadores, o Diego caiu muito. Teve alguns bons momentos, naquela vitória contra o São Paulo, um jogo contra a Chapecoense na Ilha do Urubu, todos os dois em 2017, mas depois ele ficou com a imagem um pouco arranhada com aquele pênalti perdido na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? Teve esse último episódio da agressão no aeroporto antes do jogo contra o Ceará, depois ele fez o gol, foi na torcida, parece que reconquistou a torcida, mudou um pouco as entrevistas dele, aquele media training já bem programado, né? E parece estar mudando um pouco as atitudes dentro de campo também, mostrando mais garra, raça e comprometimento. Porém, o posicionamento dele foi muito alterado. Então, eu, particularmente, tiraria o Matheus Sávio, colocaria o Diego onde ele rendeu melhor,
quando ele atuou com a camisa do Flamengo, realmente como camisa 10, como articulador, com 2 volantes fazendo uma proteção aos meias, aos laterais, manteria o Trauco e o Pará, o Trauco na esquerda e o Pará na direita, com o Cuéllar e o Ilharão, o Diego na armação e o Everton Ribeiro e o Lucas Paquetá encostando no Dourado. São 3 jogadores ofensivos, obviamente, né? Mas o Everton Ribeiro comporta um pouco a ajuda na marcação, assim como o Paquetá. O Paquetá é um jogador versátil, alto, forte, né? Tem um bom chute, aparece bem na área, já fez vários gols de cabeça com a camisa do Flamengo, ou se não fez de cabeça, com a presença na área, já fez alguns gols, não só no Brasileiro, como também na Copa do Brasil, ano passado na final contra o Cruzeiro no jogo no Maracanã, na final contra o Independiente também no Maracanã, né? Então é um jogador que tem presença de área, tem porte, tem vigor físico, né? Tem uma certa explosão e força física, não é um jogador lento, assim como o Everton Ribeiro, né? Então acho que o time não fica engessado, não fica lento e também não fica previsível, o que é bom pra gente, né? O Flamengo está muito previsível no 4-1-4-1 e deixou claro, né, que contra o Atlético Mineiro, até sofrer o gol, era muito melhor na partida, tinha feito 1-0, fez o segundo, o Henrique Dourado realmente estava impedido, realmente depois o gol ficou um pouco bagunçado, sentiu um pouco o gol, quase tomou o segundo no lance do Tchará, em que o Diego Alves defendeu, mas logo depois o Flamengo se reequilibrou, conseguiu no segundo tempo fazer o segundo gol e depois sofreu porque o treinador fez essa opção, ele optou por sofrer, né? Com certeza o Flamengo, se toma o segundo gol, nós estaríamos aqui criticando muito o Barbieri, mas Papai do Céu quis que a gente não tomasse o segundo gol. A gente também teve alguns contra-ataques que poderia ser melhor executado, uma jogada que o Marlon Moreno recebeu e simplesmente não fez absolutamente nada. Um outro, o Henrique Dourado, também fez o gol, mas também estava impedido. Ou seja, nós jogamos um pouco melhor, nós tivemos um pouco mais de equilíbrio e eu tenho certeza que essa equipe, com o Diego Ribas, na minha opinião, tá? No lugar do Matheus Salles, seria a ideal para começar o jogo contra o Corinthians lá quarta-feira, na semifinal da Copa do Brasil, às 9h45, na Arena Corinthians, em Itaquera. Então, galera, é isso. Ele não garantiu o Diego Ribas na titularidade, também não falou que vai lançar ele como reserva, né? Estamos falando em relação ao Lucas Paquetá, que todos já sabem, até pela convocação do Tite, é um cara muito valorizado, né? Desejo de várias equipes na Europa, mas contundente, equipes de ponta, que o atleta já disse também que não vai sair para qualquer lugar. Tem o Barcelona, que foi um dos primeiros, era um desejo do jogador um dia, é o desejo do jogador um dia, ele falou isso no programa do Aqui com Benja, né, da Fox Sports, né, e só que ele também admira muito o Neymar, tem o Neymar como um dos ídolos, e o Neymar parece querer fazer uma ajuda, uma forcinha, uma campanha para levar o Lucas Paquetá para a França, né, para jogar ao lado dele no PSG, com o Mbappé, com o Cavani, com o Daniel Alves, enfim, Thiago Silva, Marquinhos. Eu acredito que a adaptação não seria dificuldade alguma do Lucas Paquetá, né? Tem alguns jogadores lá de mesma nacionalidade, outros aqui também, aqui da Sul-América também, né? No caso o Cavani, que é uruguaio. Enfim, eu acredito, né, que deu uma balançada no garoto. Mas, como eu falei em alguns outros vídeos anteriores, o Barcelona continua sendo o candidato principal, tá? Por enquanto, é muita especulação do PSG, mas a gente sabe que o poder, o aporte financeiro do PSG é imenso e provavelmente também você perguntar para o Paquetá se ele vai ter desejo de jogar ao lado do Neymar, ao lado do Mbappé, que foi um dos melhores da Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, ele não vai falar que não, né? Então é isso, galera. Mais notícias a gente vai falando para vocês, vai passando para vocês, né? Eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? A Cartago Rio Veículos, a Sou Prata, a Brothers in the House e a de Letra, né? Eu queria também agradecer a todos os meus seguidores que vêm curtindo os nossos vídeos, compartilhando em suas mídias sociais, né? Ajudando a divulgar o canal, e nossos números são expressivos, né? Graças a Deus. Quarta que vem, quando eu estiver lá em São Paulo, nós vamos fazer 2 semanas de canal, né? 14 dias, e os números estão bem legais, cara. Eu agradeço a vocês. Quem puder curtir o vídeo, compartilhar, né? O sininho também, vocês acionem a notificação para sempre que eu estiver fazendo vídeos como esse, vocês forem notificados por e-mail, pelo YouTube, e sempre estar por dentro das melhores informações. Tá ok, galera? Fiquem com Deus, família Rubro News. Estamos juntos. Saudações!